Prezados alunos, prezadas alunas de filosofia, estamos na averiguação do mundo conceitual da filosofia da Idade Média. Entraremos agora no mundo filosófico de alguns autores importantes no contexto da Idade Média. Entre esses autores, devemos citar inicialmente a figura de Anselmo de Cantuária, com certeza o primeiro grande pensador e filósofo da escolástica. Anselmo tem a noção e a compreensão, o fundamento básico de que, para compreender o sentido da fé, e ele está o tempo todo voltado para a afirmação positiva da fé, é necessário que se tenha como ponto de partida a própria fé. É preciso crer para poder compreender. Este é o horizonte a partir do qual o pensamento de Anselmo é constituído. Creio e por causa da minha convicção, da minha fé, posso compreender. E ele também defende o pressuposto da necessidade de que a fé tenha como iniciativa e tenha como alvo a busca da compreensão do seu melhor sentido. Então, há para esse autor uma aproximação constante entre o universo da fé e o universo da razão, sendo que a fé ilumina a possibilidade do caminho da razão para que essa se volte para a fé e possa explicitar o sentido da fé iluminada a razão pela própria fé. E, por outro lado, se entendendo que essa expressão de fé tem que se dar no quadro de um exercício racional mais aprofundado, mais apurado e mais consistente. Anselmo é autor, é um dos pensadores que trabalham um argumento bastante conhecido no campo da filosofia, que é o argumento ontológico acerca da existência de Deus. E aqui há uma grande contribuição para o que a filosofia é, como a filosofia se desenvolve enquanto forma de pensamento. Esse argumento, refutado por alguns, aceito por outros, é um pensamento que indica o senso lógico do exercício de pensamento do mundo da filosofia da Idade Média. É um argumento a priori sobre a existência de Deus. Os demais argumentos sobre a existência de Deus são argumentos de natureza a posteriori, ou seja, se observa um fato da natureza, um fato da vida, e em nome da explicação desse fato da natureza e desse fato da vida, se aponta Deus como sendo o autor, o construtor, aquele que viabilizou o que a natureza é e o que a vida é. Esse tipo de argumento é argumento a posteriori. O argumento a priori é aquele que parte da própria ideia de Deus para falar de Deus. E o argumento ontológico é um argumento dessa natureza. Parte do próprio conceito de Deus para definir que Deus de fato existe e que Deus de fato é real. Acompanharemos agora, passo a passo, como esse argumento de Anselmo é construído, como ele caminha para apresentar a sua solidez racional e intelectual, definindo a questão da pessoa de Deus. O ponto de partida do argumento de Anselmo é: Deus é aquilo em relação ao qual nada maior pode ser concebido. O pensamento humano não pode conceber nenhum valor maior do que Deus. Qualquer outro valor que a inteligência humana pensar e pressupor é menor do que Deus. Então ele parte dessa noção de que o ponto mais elevado da inteligência e da razão humana para chegar a um conceito, chegar a uma ideia, chegar a uma possibilidade de existência de alguma coisa, é a referência a Deus. Deus, portanto, seria o ponto máximo daquilo que o pensamento humano seria capaz de pensar acerca de uma realidade, acerca de uma existência. No segundo momento ele diz: Deus ou existe somente no entendimento, ou existe tanto no entendimento quanto na realidade. Então, o ponto de partida é: não se pode pensar nada maior além de Deus. Não existe nada maior do que Deus para ser pensado. No segundo momento ele diz: ou Deus existe somente no pensamento, ou ele existe no pensamento e na realidade.
Se Deus existe só no pensamento, isto é uma coisa. Mas se Deus existe na realidade também, isto é outra coisa. Então é necessário que se chegue a uma conclusão, quem pensa Deus, sobre essas duas possibilidades. Dele existir exclusivamente no pensamento e não existir enquanto ser real e não existir na realidade, ou ele existir como forma de pensamento, mas também existir dentro da realidade. E Anselmo prossegue e diz: se Deus existisse somente no entendimento, um ser maior poderia ser concebido. Isto é, um ser com todas as qualidades de Deus, mas que existisse tanto no entendimento quanto na realidade. Óbvio, se Deus existe tão somente no pensamento e ele não existe na realidade, tudo aquilo que existe como realidade é maior do que Deus, porque existe no pensamento e existe na realidade, enquanto Deus só existe no pensamento e não existe na realidade. Então, Anselmo está no encadeamento lógico de raciocínio. Ele está dizendo: Deus é o ser, é a realidade maior que o pensamento possa pensar. Mas ele ou existe só no pensamento, ou existe no pensamento e na realidade. E se ele existe tão somente no pensamento e não existe na realidade, qualquer ser que existe do contexto da realidade é maior do que Deus. E a premissa inicial estaria comprometida. No quarto desdobramento do seu raciocínio, Anselmo diz: porém, Deus é aquilo em relação ao qual nada maior pode ser concebido, em nenhum sentido. E se ele não tem realidade, qualquer coisa que tenha realidade, como já foi dito, é maior do que ele. E logo, nesse sentido, Deus não poderia ser o ser maior, realidade maior, ou fato maior, ou a questão maior a ser pensada pela inteligência e pela razão humana. Portanto, já caminhando no sentido da conclusão, diz Anselmo: Deus não pode existir somente no entendimento. Por quê? Já foi dito, se existe só no entendimento, está nele ausente uma qualidade fundamental para ele ser a maior realidade a ser pensada. Qual seja, o fato dele existir não só no pensamento, mas também na realidade. Para se manter essa declaração inicial de que ele é a maior dinâmica de pensamento que o ser humano pode alcançar, a realidade mais expressiva que o ser humano pode imaginar, o ser maior, como ele diz, que nada pode ser pensado maior do que ele, é necessário que ele exista. E ele diz: portanto, Deus existe tanto no entendimento quanto na realidade. É preciso assegurar que, para que ele seja a realidade maior que o pensamento humano pensa, que ele exista não só como uma possibilidade de pensamento, mas exista também como uma concretude de realidade. E ele encerra o seu argumento dizendo: portanto, Deus existe. É claro que isso não é absolutamente uma argumentação que não seja passível de crítica ou de contestação. E é evidente que essa linha de argumentação, por si só, não seria suficiente para estabelecer um consenso completo no mundo da filosofia e no mundo do exercício racional na interpretação das ideias religiosas, para dizer que Deus existe, ponto final. Mas a argumentação prima por um exercício lógico que não recorre à dinâmica de uma revelação, de um livro religioso ou de uma verdade dogmática. O exercício é o exercício de pensamento racional, de consistência lógica, para mostrar o quanto que a inteligência humana pode dar conta do fenômeno da existência de Deus sem uma recorrência de um discurso eminentemente religioso, ou marcado por uma citação de uma verdade bíblica contida em um dos dois testamentos da Bíblia. O que Anselmo está mostrando com essa linha de raciocínio, com essa linha de argumentação, é que é possível usar o pensamento filosófico para definir assuntos de índole e de natureza religiosa. No caso aqui, a existência de Deus. Com essa premissa bem colocada, inteligente e interessante, de que Deus é aquilo em relação ao qual nada maior pode ser concebido, ele vai desenvolver no raciocínio para mostrar que seria lógico, coerente e aceitável a ideia de que Deus exista não só no pensamento, mas exista também na realidade, para assegurar
o fato de que nada maior do que ele, de fato, possa ser concebido. Isso seria o exemplo típico de como a filosofia medieval funciona. Não só o seu universo temático está claramente colocado aqui, que é a questão da existência de Deus, é um tema da teologia, os temas da teologia tratados por um aprofundamento de raciocínio lógico da filosofia, mas também mostrando como essa dialética de pensamento racional pode ser constituída na sistematização de valores, princípios e fundamentos explicativos de verdade da fé, sem a recorrência de um elemento dogmático da revelação, e sim com o exercício mais efetivo e puro da razão. Anselmo é, portanto, o primeiro grande pensador da escolástica, e com essa argumentação em cima daquilo que nós chamamos de argumento ontológico, argumento a priori, acerca de Deus, já evidencia a força da competência e da capacidade racional da filosofia que se produziu na Idade Média. Num outro momento, iremos adiante com outros pensadores da filosofia medieval.